A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Capítulo 11, do versículo 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Caríssimos, vivendo esta semana, da Quaresma, já estamos na terceira semana, nós temos aqui uma questão que muitas vezes nós temos dificuldade de acreditar. Nós achamos que qualquer maldade que o homem está fazendo, ou qualquer desprezo, ou qualquer doença que às vezes a gente luta para se curar e não consegue, a gente acha que é do demônio, que é uma ação diabólica. A igreja tem muito cuidado nisso, porque não é qualquer coisa que é possessão diabólica. O exorcismo existe. Antes de Cristo já existia. Jesus até diz assim: se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Quer dizer que já havia, antes de Jesus, alguém que exercia essa função de tirar o espírito do mal. É tanto que a gente vê aqui no segundo livro dos Reis, no primeiro capítulo, versículo 2 e seguintes, diz assim que o rei Ocosias caiu da sacada do seu aposento em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros dizendo-lhes: ide consultar Baal-zebub, deus de Acaron, para saber se ficarei curado deste mal. Olha que coisa interessante, né? O rei caiu e naquela época não tinha os hospitais que nós temos hoje de ortopedia, né? Então se consultava os adivinhos,
os mágicos, os espíritos de feitiço, dessas coisas. E a cura, se acontecia, a gente sabe que tudo é por obra de Deus. Nesse caso aqui do rei, ele não ficou curado, porque depois esses mensageiros encontraram Elias. Isso aqui foi no tempo de Elias. Isso que aconteceu com esse rei, essa queda da sacada. E ele ficou doente, e Elias disse que quem curava era o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus Javé. E eles não acreditaram e foram todos incendiados pelo fogo. Assim, Elias invocava a divindade, que era o nosso Deus, e mandava fogo sobre esses mensageiros, para que o rei se tocasse. E o rei terminou morrendo. Não ficou curado, porque ele não acreditava no Deus que liberta, que salva, o Deus de Jesus. Jesus está agindo pelo seu Pai, que é Deus, pelo Espírito libertador, pelo Espírito Santo de Deus, e não pelo poder do demônio, né? É tanto que Jesus disse: como pode demônio agir contra demônio? Um reino que está dividido não ficará em pé. Esse Belzebu, a gente viu aqui na Bíblia, que era uma divindade cananeia, cujo nome significa Baal, o príncipe. É claro que depois, com o passar, né, do tempo, na vivência do monoteísmo, acabou fazendo com que esse príncipe dos demônios se tornasse, num jogo de palavras, né, o Baal das moscas, né, dos estrumes. Portanto, é uma maneira de liquidar esse espírito do mal. Nós hoje temos também muitas dificuldades de vivermos a nossa fé. Jesus é acusado de realizar suas ações por meio do príncipe dos demônios e não por meio de Deus. Nós temos que acreditar que Jesus está agindo por meio de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, libertar as pessoas, curar, expulsar os demônios. Então nós precisamos discernir e escolher com quem estamos e ao lado de quem nos posicionamos. É muito importante essa atitude. É tanto que Jesus termina o evangelho de hoje dizendo assim: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. É uma palavra bem radical. É preciso que nós estejamos sempre abertos a novidades do reino de Deus que já está entre nós, e também acreditar, né, que nossa adesão a Jesus deve ser uma adesão total, reconhecer a Ele como o único Salvador, e a nossa única esperança é Jesus. Ele nos fala ao nosso coração. A campanha está dizendo que Ele fala com sabedoria, ensina com amor. Esses dois elementos importantíssimos para alimentar a nossa fé nesse tempo de Quaresma. E assim nós podemos tranquilamente confiar em Jesus. Ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É uma palavra importantíssima. Quando uma pessoa diz: pode confiar em mim, estarei sempre do seu lado, nós já ficamos felizes, mesmo que aquela pessoa seja cheia de falhas. Mas Jesus está dizendo que estará conosco todos os dias da vida, todos os anos, e só Ele é a nossa garantia. Por isso nós temos que agir com firmeza de fé, e nós somos uma igreja que é capaz de anunciar com alegria verdades que permanecem e que mudam a nossa realidade humana. Estamos nessa época da Quaresma discutindo a realidade da educação no nosso estado, no país. Nós sabemos
das limitações, né, que existem. Falta muito assim apoio, né, projetos que dê melhores condições aos professores. A luta agora para aumentar o salário, chegar ao piso salarial, uma dificuldade as pessoas encontram para pagar. O professor tem que ser bem pago, tem que ser preparado, ele tem que ter alma nova, querer transmitir conhecimentos e também dar o exemplo, se é cristão, de seguidor de Cristo. E isso nós sabemos que não é fácil. Nós temos que transformar o mundo em que vivemos. E a educação é o primeiro ponto, o primeiro passo para a gente modificar o mundo. Se nós tivéssemos justamente esse princípio que vem desde a base, desde a nossa casa, a educação doméstica, depois passa pela educação da escola, da comunidade, a educação da igreja, qualquer igreja que a pessoa pertença, e depois nós chegamos a vivenciar isso de uma forma integral, vendo o homem todo e todos os homens lutando pelo bem e a felicidade das pessoas, e nesse pequeno espaço de tempo que aqui passamos, porque a felicidade verdadeira está garantida. Deus nos prometeu que nós seríamos felizes junto dele. Isso aqui é um estágio que nós estamos fazendo, é pouco tempo. Então vamos acreditar nessas verdades, nessa cura de Jesus. Ele curou um homem que era mudo, porque agora na quaresma é preciso que as pessoas também anunciem as verdades de Deus aos outros, e que nós no silêncio do coração possamos, meditando, agir com sabedoria, falar mais com a igreja e falar com o ensinamento de Deus que está na Sagrada Escritura. E agora rezemos dizendo: ó Deus de bondade, concedei que, formados pela observância da quaresma e nutridos por vossa palavra, saibamos modificar-nos para vos servir com fervor, sempre unânimes na oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 5, do versículo 17 a 19. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.